Fala pessoal, boa noite. Vamos fazer o nosso fechamento dessa sexta-feira, que fecha também mais uma semana na vida de todos nós, né? Sexta-feira, 18 de novembro, estamos às vésperas da abertura da Copa do Mundo no Catar, né? Abertura no domingo, dá tempo de fazer aquele churrasquinho, Catar e Equador. O jogo não é lá dos melhores, né? Mas Copa do Mundo é Copa do Mundo e a nossa seleção brasileira estreia no dia 24 da semana que vem, quinta-feira, contra a Sérvia. Mas vamos falar de mercado financeiro. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá, a gente começa lá fora com os destaques da Bloomberg. Eu vou correr aqui só a primeira tela, tá? Que é onde tem as informações mais importantes. O S&P 500 subiu 0,5% nessa sexta-feira, mas terminou a semana em queda de 0,7%. Já o Nasdaq teve uma queda de 1,2% nesses últimos 5 dias, portanto, nessa semana. E também tivemos vencimento de opções lá nos Estados Unidos e segue a dúvida, né, até onde vai o aumento dos juros norte-americanos. Nessa sexta-feira, a exemplo de ontem, a gente tem ali uma aposta majoritária ainda entre 5% e 5,25%. Hoje falaram, por exemplo, o James Bullard, que é o presidente do Fed de St. Louis, também o de Minneapolis, o Neil Kashkari, enfim, todo mundo dando a sua opinião aí até onde deve ir esse ciclo de aumento nos juros. Hoje foi um dia também difícil para o petróleo, porque a gente encontrou, né, o relatório de estoques de petróleo nos Estados Unidos veio bem acima do aguardado pelo mercado financeiro, e tanto a quinta quanto o dia de hoje nós tivemos aí de fato um aumento significativo, né, na oferta, mas a demanda não responde. Então até vamos passar aqui para o nosso canal da Visir no Telegram, o petróleo do tipo Brent, que sempre é a referência aqui para a nossa Petrobras, caiu hoje 2,41% a 87 dólares e 62 centavos o barril. Vamos adiante para uma notícia aqui de Twitter, pois a administração Elon Musk não anda agradando muita gente, não. Ex-funcionários do Twitter anunciaram hoje que a empresa, inclusive, pode quebrar após ser comprada por 44 bilhões de dólares pelo Elon Musk. Ele fez meio que um desafio, né? Ele viu aquela história de que quem não tivesse disposto a trabalhar num ritmo hardcore, que era melhor deixar a empresa, e muita gente acabou deixando mesmo a empresa no dia de ontem. Então, vamos ficar atentos aí, né, a esse zoom aí a respeito do Twitter. Aqui na matéria estou citando o BMC News como fonte. Elon Musk já havia anunciado aos funcionários do Twitter que há a possibilidade da rede social falir durante uma reunião com funcionários da empresa, de acordo com o portal The Information. Vamos, uma boa notícia aqui para o nosso cenário local, que é de Petrobras, né? O ministro do TCU negou hoje o pedido de suspensão do pagamento de dividendos da Petrobras, que deve acontecer no dia 20, né, agora de dezembro, depois no dia 19 de janeiro do ano que vem. Ele suspendeu naquelas, porque ele ainda pediu tanto para a Petrobras quanto a CVM. Vou ler com vocês aqui o que foi pedido para a Petrobras, um informe se houve questionamentos sobre o pagamento de dividendos intercalares em 2021 e 2022 por quaisquer partes interessadas perante a CVM e o Poder Judiciário. Em caso positivo, informações detalhadas sobre os processos. Informe se a distribuição anunciada neste mês foi especificamente analisada ou discutida com empresa de auditoria independente. Demonstre ainda que o pagamento dos dividendos intercalares declarados em 2021 e 2022 não prejudicam o capital social da empresa, no caso, a Petrobras, né? Em relação à ação popular impetrada por ex-diretor da Petrobras acerca do pagamento de dividendos, apresente-se informações sobre o processo. Encaminhe eventuais normas internas que disponham sobre a forma de verificação da preservação da sustentabilidade financeira de curto, médio e longo prazos e apresente estudos que demonstrem que a declaração de dividendos anunciada em 3 de novembro de 2022 foi efetuado de modo a preservar a sustentabilidade da empresa também no médio e longos prazos. Já a CVM, o que ela terá de informar ao TCU se ela recebeu questionamentos sobre os dividendos intercalares da Petrobras, se existe jurisprudência da CVM
ou orientações normativas específicas sobre o limite máximo de pagamento de dividendos intercalares e se é prática comum adotada pelo mercado e aceita pelo órgão regulador o pagamento de dividendos intermediários ou intercalares acima do limite previsto na reserva de capital. As respostas serão classificadas como sigilosas, então a gente provavelmente não tem acesso a esses documentos que serão entregues ao TCU, mas segue o impasse, ao menos a gente sabe que a coisa está andando por lá, né? Vamos pegar agora o antagonista como destaque, uma notícia de hoje, né, que o presidente Bolsonaro foi internado novamente com dores abdominais. A internação teria ocorrido na noite de ontem, inclusive, mas o presidente já foi hospitalizado e já retornou para casa. E aqui, talvez, a notícia que mais mexeu aí com o sentimento dos investidores nessa sexta-feira, ao menos no cenário local, que é a repercussão do domínio Fernando Haddad para a Fazenda, né? E a fala do Campos Neto. A gente viu hoje mais um dia de juros futuros em alta. Sempre bom lembrar, claro que boa parte do mercado sabe disso, mas você talvez que esteja me assistindo, não. O Ministério da Fazenda, ele foi incorporado, né, pelo ministro Paulo Guedes como um super ministério, incluindo o Ministério da Economia, mas ao longo da história brasileira isso não é muito comum. Tá? O normal, inclusive, os prédios são separados em Brasília, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Economia. Em tese, o Ministério da Economia ele produz a política, né, ele faz a análise econômica do país, ele monta o plano econômico e o da Fazenda executa o plano, né, elaborado pelo Ministério da Economia. Não que eu ache o Haddad um bom nome para qualquer ministério, mas muita gente, eu estou percebendo uma confusão aí entre Ministério da Fazenda e Ministério da Economia, então não confundam as coisas, mas claro que se você acha que ele não é um bom nome para qualquer que seja os ministérios, aí pode se justificar esse temor aí que a gente viu no mercado financeiro na tarde de hoje. Vamos mais uma aqui de portal antagonista, que a PEC da gastança pode levar a dívida bruta a 95,3% do PIB em 2031, diz aí o Instituto Fiscal Independente do Senado. Então, é claro que a gente tem que ver ainda como é que vai ficar esse texto, né? Se ele vai ser por 1 ano, por 4 anos, o quanto ele vai ser desidratado, primeiro no Senado, depois na Câmara, mas é uma notícia que compromete, né, o nosso futuro fiscal, e a resposta para isso a gente viu na sessão de hoje, na elevação dos juros futuros e também uma virada para o negativo na Bolsa, né? A Bolsa vinha com desempenho positivo até ali a hora do almoço, mais ou menos. E quem voltou a se manifestar hoje pela primeira vez, ao que me consta, depois da eleição, né, depois do segundo turno, foi o Paulo Guedes, que está bem chateado. Ele criticou a PEC da gastança, né, mas ele mesmo fez a PEC kamikaze também há poucos meses, né? Paulo Guedes criticou na sexta-feira a PEC da gastança em evento sobre os 30 anos da Secretaria de Política Econômica. O ministro da Economia disse que o projeto entregue ao Congresso nesta semana causou confusão por ficar fora do teto de gastos e não indicar a fonte de financiamento. Abre aspas aí para o ministro. Você vê a confusão que é um estouro fazer uma PEC fora do teto sem fonte de financiamento, afirmou. Já ganhou, cala a boca, vai trabalhar, construir um negócio legal. O desafio é grande, mas a oportunidade é maior. Então a gente lembra, por exemplo, a PEC Kamikaze, que foi feita em período eleitoral, que é inconstitucional, assim como a PEC que reduziu o ICMS, que também foi feito já em período eleitoral, mas isso, claro, que o Paulo Guedes não vai lembrar na entrevista, como também não vai lembrar do péssimo orçamento que ele mandou para 2023, né? Um orçamento que cortou em 59% os recursos da farmácia popular, também em 59% a saúde da população indígena, em 51% a formação de médicos para atenção primária. Foi cortado da verba gasta em 2022 para 2023. Todos esses cortes que eu estou falando, o mais impressionante deles talvez seja o corte de 95% no programa Casa Verde Amarela, que vai pagar
34 milhões de reais no ano que vem. É brincadeira, né? Você vai estimular que tipo de construção, que tipo de programa de habitação com 34 milhões de reais. Ele também, o governo federal, né, o executivo, cortou o aumento de 34% na merenda escolar, a merenda escolar que não é reajustada desde 2017. Deixa eu voltar aqui a falar com vocês. Então, o ministro Paulo Guedes tem muito a explicar sobre esse orçamento, que sim, ao que tudo indica, terá mesmo que separar uma provisão importante para financiar esses programas sociais do ano que vem, coisa que o próprio governo atual não fez, e ainda dá um jeito de pagar esses benefícios que são importantíssimos para a população de baixa renda. Então era isso, queria fechar essa semana, mais uma aqui na companhia de vocês, com os fechamentos, né? Então vamos ali, vamos fazer rapidinho. O petróleo, então, já foi passado, né? O Brent caiu 2,41% a 87 dólares e 62 centavos o barril. O dólar à vista fechou em baixa de 0,5% a R$ 5,37. Lá fora, Dow Jones subiu 0,60, S&P 500 0,48 e o Nasdaq praticamente no 0 a 0, 0,01% de alta. Por aqui, o Ibovespa fechou em baixa de 0,76% aos 108.870 pontos, na mínima, bem próximo da mínima, a gente fechou na mínima do dia, foi 108.511, e na máxima, 111.584 pontos. O dia hoje foi marcado por vencimento de opções sobre as ações, e o volume financeiro foi de 33,3 bilhões de reais. Esse foi o nosso call de fechamento dessa sexta-feira, 18 de novembro. Eu convido vocês, então, né, para o nosso Morning Galo na segunda-feira cedinho. Antes disso, Copa do Mundo no domingo, Catar e Equador, e já estamos aí no clima de Copa do Mundo. A todos, então, um bom final de semana, cuidem-se bem e até a próxima.